Aí eu vim para cá, eu já cheguei aqui no Brasil sabendo que ia ficar. Hum, É, sabia. já tinha certeza Sim, disso. eu tinha Tinha um plano. conversei com minha mãe antes de sair do país, conversei, falei: "Mãe, eu quero fazer isso aqui, aqui". E minha mãe, como uma pessoa sempre muito mais inteligente que eu, falou: "Filho, se é isso que você quer fazer, faça". Porque nos últimos anos em Cuba, eu já não estava morando em Cuba, assim, fisicamente. A minha cabeça estava em outro lugar. Olha Porque só. eu me emocionalmente fiquei muito abalado com o país. Porque uma coisa é você é atleta e outra coisa é ser treinador. A vida adulta, né. É, a vida de viajar, competição, você não tinha tempo para pensar em algumas coisas. Você achava que você é uma pessoa livre, não é? Uhum. É o que eu sempre falo, a liberdade é o mais importante que eu tenho, ser humano. Você não é livre em Cuba, é um país que tem uma ditadura há 65 anos, um partido, uma pessoa que passa. Não, agora funciona assim. Fidel saiu, agora você é irmão, entra. O irmão Raul saiu, agora você que era o genro dele, o esposo da filha, que não é mais. Não, agora você entra. É assim que funciona. Uhum. Não porque o partido, o povo não tem a capacidade de fazer eleições para eleger o presidente. E Não você está. estava sentindo muito isso, na vida adulta isso Sim, foi muito forte para foi você. muito forte, por quê? Porque chegou um momento que em Cuba é assim, a escolha, não tem liberdade de escolha. Você não pode escolher o Entendi. que você vai falar, você não pode escolher o que você vai comer. Estou falando antes de sair de Cuba, não sei como está hoje, está pior, mas mudaram algumas coisas. Por exemplo, para você comer, você tem um caderninho, você tem que ir a um lugar e você tem que comprar sua comida X do mês. 5 libras de arroz, Aham. um não sei o que mais de açúcar, é dirigido. Você tem que comer É aquilo e aquilo e pronto, é pronto. aquilo e pronto. Por isso que eu falo que você não tem liberdade de escolha. De escolher, não, eu não quero comer isso aqui, eu quero comer aquilo, eu quero comprar a outra coisa. Uma coisa que é simples, simples, A lista de simples. compra é como você É tinha lista de dirigida, compra é e olha dirigida. só, É um caderninho que você abre. Bom, você chegou no lugar que não é um supermercado, uma coisa bem feia, bem escura. Aí eu coloco na balança e 5 libras de arroz. Chega lá onde está arroz e faz um X. Porque nó está falando que no mês já você pegou arroz. Você não pode voltar lá e pegar arroz de e novo. pegar. É por mês. É por mês. Estou falando 5 libras, mas não sei se é 5. Estou Aham. colocando Ah, um uma exemplo. quantidade. Vai que alguém fala. Pode ser É, 10, 15, não um sei. exemplo. Um exemplo. Isso acontece com tudo. E não é que aquele dia tem carne. Lá é frango, ou é peixe, ou é uma coisa. E é dirigido também. O ovo, por exemplo, chega na terça-feira. Você tem que ir lá e pegar o ovo na terça-feira. Que é É, 5 ou é. 6 por pessoa. Quantas pessoas moram em casa? Aí faz a conta e aí vai lá no caderninho e anota, né, fulano pegou, né, você não pode pegar mais. Não é que você chega em casa, passou um dia, você fez um bolo, você fez uma lá, acabaram os ovos, por lá. Não, não, acabou, você Claro. vira. E aí você viajava como atleta, É, você percebia essa diferença em outros lugares, mas isso não te incomodava tanto ou isso não era tão é que até antes a queda do campo socialista, o ano 90, quando a União Soviética acabou, a economia cubana, 75% da economia cubana, ela era importada do campo socialista, da União Soviética. tá. O petróleo, tudo, tudo, tudo. Quando acaba aquilo, o Fidel não teve a capacidade, que uma crítica eu sempre fiz a ele e falei para meus amigos sempre, ele não teve a capacidade de, em tantos anos de revolução, do ano 59 até o ano 90, de desenvolver a indústria cubana. Ele Uhum. não teve essa capacidade. Ele Verdade. só era cana, a indústria da cana, açúcar, exportava açúcar, sim, e o campo socialista vivia muito de eu dou açúcar para você, você dá petróleo para mim. Para mim. Você manda professores soviéticos para a ilha para aumentar, para Aham. capacitar os meus. E não só no esporte, em Ah, muitos tá. lugares. Em muitos lugares, em outros, na medicina. Por isso que era muito forte naquele momento. Agora eu entendi, não sabia disso. Por isso que era Era muito trocado forte. por cana, Era por açúcar. açúcar. por açúcar, por coisas Olha só que interessante. que o país. Então a hegemonia cubana esportiva tem muita relação com E outra coisa, aí existe outra parte política, tá, pela base naval de Guantánamo, quando teve a Guerra Fria.
que era União Soviética, era amigo de Cuba, também Aham. parte. Por quê? Porque uma estratégia estava perto dos Estratégia, Estados isso. Unidos, entendeu? Geopolítico ali, Era claro. político também. Não Geopolítica. era só porque você era socialista, é porque Aham. Sim, tinha ali um bem um maior posicionamento estratégico. estratégico, como os Estados Unidos hoje tem alguns países da Ásia, o que está acontecendo hoje com a Ucrânia, que ele tem a OTAN Aham. que fica perto ali Fica da ali. Rússia, e a Rússia se assusta e está acontecendo aquilo. Você perguntou sobre a questão do atleta. Como atleta, eu me lembro que o Emílio mesmo contava, o Eric Lopes, uma vez falando, eh, os atletas ficavam mais numa redoma. Eles Sim, tinham privilégios que nenhum outro tinha, então eles não percebiam tanto isso, porque eles ficavam sim, alojados na Escola Entendi. sim, Nacional com uma boa alimentação, com uma boa estrutura, sim. com conforto. Eles saíam para competir, eles tinham equiparado aquilo, entende? E aí depois não, é que rompeu mais isso, Rompeu então essa bolha, e aí você: Completamente. A, "Mãe, tô indo para o Brasil". não, a bolha ela começou a quebrar a partir do ano 93, Tá. que eu comecei a viajar já com a seleção cubana, e o primeiro país que eu viajei foi um país maravilhoso, Porto Rico. Porto Rico. E é igual a Cuba, É igual a é Cuba igual, a ilha é igual, e com com tudo. tudo, Falo. socialmente. É o tal do igual, Ó, mas eu diferente. quero falar aqui que todos os países do mundo têm problemas sociais, Tá, claro. socialismo e capitalismo. Eu não estou fazendo comparações, Aham. porque sempre tem pessoas, mas lá em todo lugar tem, Sim. em todo lugar tem. Eu me assustei até nos Estados Unidos, Tem. na É um Califórnia. podcast sobre ginástica. É, sobre a A gente não tá ginástica. falando É, sobre esses temas isso, políticos, isso. isso. Mas da minha vida também, eu queria contar para vocês quem sou Claro, eu, claro, é. e as pessoas Não, me mas isso é conhecem. muito importante, né. E aí você rompeu essa bolha Aí e aí eu comecei a entender que, assim, tudo aquilo que falam para você durante muito tempo, colocam na cabeça: capitalismo não funciona, porque aqui", aí você vê que não é tanto assim. Quando você conhece a olha só. Suíça, quando você conhece a Bélgica, quando você conhece a Alemanha, não a que era socialista, porque depois Sim, era Sim, Alemanha. unificada. Quando você conhece outros países, Porto Rico. Porto Rico, tal, para mim Estados Unidos não é exemplo, para mim. É um critério, uma opinião que eu tenho. Eu não levo nunca eles como critério. Falar de tipo top, tá. não, para mim não. Eu tenho outros critérios. Eu tenho critérios fantásticos como o Brasil. Para mim Lindo, esse é um perfeito. negócio impressionante. E aí começou, aí você começa a ver coisas que acontecem, você chega, já é treinador, não, mas ó, uma reunião, por exemplo, foram várias, muitas. Bom, aqui nós vamos fazer assim, assim, assim. Não, mas eu penso diferente. Eu gostaria de falar. Estou falando até politicamente e estou falando como não, esportivamente também. Aham. Que, ó, aqui, pela experiência, pelo que eu penso, não, não, ô Lázaro, isso aí que você está pensando não dá certo. Você tem que fazer aquilo que nós estamos falando. É liberdade de expressão. Uhum. Você tem que fazer. Eu te oriento o que você tem que falar. Eu te oriento como você tem que agir. Eu te oriento que você não pode criticar nosso presidente. É não uma crítica de falar você, lá. Não. Ó, eu não concordo com isso que está acontecendo. Eu vejo que poderíamos fazer de outro jeito. Não, é Não daquele pode. jeito, não pode. Sabe essa liberdade de escolha que você tem de pensamento? Por isso que eu sempre falo, o Sim, bem maior do ser humano é a liberdade de escolher, de falar, de fazer, de ir e vir. Uhum. Antigamente você não poderia sair da ilha se eles não te falaram, e aí, para onde você vai? Ou você vai como esportista. Aí eu cheguei em aham. 2007 e já cheguei com esse pensamento de ficar. Eu conhecia meu amigo Matão, abraço Matão, um beijo grande no seu coração, família, mora em Campinas hoje também. Marcos Martins, que foi presidente aqui do Sim, Brasília. também, pessoas fantásticas. E aí liguei para ele. Falei, e aí, Matão? E aí ele tinha ido a Cuba, conheceu minha Uhum. família, tinha uma relação. E nas competições, o Marcos Martins estava, conversávamos e eu mandava carta para eles. E as cartas eu tenho em casa, porque quando eu cheguei no Brasil, ele deu para Te mim, entregou. ele me entregou. Aí eu lembro até hoje, estava no pódio, treinamento de pódio, estava na paralela, a história que eu estava contando para você agora. E eu estava só pensando competição e ficar, mas eu queria ficar depois da competição. Eu não queria sair antes. Eu estava em Rio. A pessoa que eu conhecia mora no interior de São Paulo, Campinas.
Não tinha contato com ele ainda. Aí eu estou na paralela, assim, no treinamento de pódio, que sabe aquela loucura da paralela, vai, arruma, vai, pula, e começa a ver atleta e não sei o que mais. Uma voz do lado. Ô, Lázaro! A Giovana. Giovana, uma professora de Campinas. Sim. Ó, Árbitro adoro também. internacional também Árbitro internacional também. sensacional. Adoro ela também, uma pessoa muito boa. Falei, Giovana, eu quero conversar com você depois do treinamento de pódio, não sei o que mais. Aí falou, sim, conversamos lá. Aí terminou. Aí eu fui lá, era treinador. Falei, Giovana, eu preciso conversar com o Matão. Ela falou, espera aí. Pegou o telefone dela. Sabe quando você coloca créditos? Aham. Coitada. Eu fiquei sabendo depois. Acabei com os créditos dela. Por um bem maior, vai. Aí ela pegou o telefone. Pá, 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 pá. Matão, sabe quem está aqui? O Lázaro está no Pan-Americano. Eu vi. Eu sabia que ele estava vindo, mas aqui ele tinha uma empresa, aparelho tá, esportivos. Coloca aí. Aí, barulho, sabe, música, você sabe, aquela Aham, de coisa, competição, Competição. competição de pódio. A equipe já tinha terminado, mas estava entrando outro rodízio nesse momento. Matão, e aí, ô Lázaro, fala, e aí, aquele portunhol que ainda ainda não não é falava muito forte o Direitinho. português, não é forte. Até peço desculpa para os brasileiros. Aí fui lá, falei, Matão, eu quero ficar aqui, me ajuda lá. Aí, Lázaro, eu não estou entendendo nada, está muito barulho. Mas eu sei que você quer ficar faz tempo porque eu tinha conversado com ele. Pega a mala e vem para casa. Eu vou deixar tudo certinho com a Giovana, o que você tem que fazer, e você faz. Beleza? Aí eu fiquei, beleza, mas aí eu falei, ó, eu quero ficar depois da competição. A última parte da conversa já foi com a Giovana aqui, porque já foi a Tá. mais importante da conversa. Aconteceu isso aí. O dia mais, foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Porque foi um do estresse, nem como atleta, esse dia foi um sentiu negócio tanto isso. impressionante. Aí rapidamente terminei e falei, agora eu sei que eu posso ficar, tem alguém que me vai ajudar, eu preciso agora fazer um plano, planejar. Planejar. É o que eu vou fazer. Aí fui lá, Ernesto Garcia, que hoje mora em Rio de Janeiro, trabalhando com circo, trabalhando no Flamengo, amigão também, um abraço. Vocês estão falando um monte de nome, e cada vez que vocês falam esses nomes, eu falo assim: vai sentar aqui. É, Vamos trazer para o Tem, VUPcast. Tem são que pessoas trazer. que tem que trazer, Concorda? sim. Então, são quando você mandar um pessoas. beijo, você já manda um beijo, já convida. Ó, você é o próximo para Ernesto vir. Garcia, você tem que vir aqui. Matão, você tem que vir aqui também, Giovana. tá? Giovana, você tem que É, vir já aqui. falou um monte. E aí, Sim, eu vou só interromper, porque a gente está falando dessa galera vir aqui, a gente está falando de lugar de competição, e a gente fica muito feliz no VUPcast, que a gente está fazendo um podcast. Cara, a galera, o pessoal tá vendo os A nossos atletas ginástica da ginástica acontecendo. acontecendo. é, Cara, isso é muito legal. Então tem os meninos do parkour ali, tem as meninas da ginástica artística aqui. Então, esse convite que você faz para a turma não é para fazer um podcast e a gente tá falando de coisas que. Olha que legal, a ginástica tá rolando, a gente tá falando de coisas que não são só ginástica, são coisas da vida. E eu, por mim, ficava falando só sobre isso aqui. Eu não quero nem falar pra parte de ginástica, eu quero entender esse negócio não, de Cuba, de como é que. Eu quero saber essa história, eu quero saber os planos em Os planos, detalhes, é. é. oh, Mas, Esse cara, planejamento mais uma vez, todo. obrigado por você estar abrindo tanto isso e por a gente estar num lugar tão legal, tão Uhum. gostoso, que significa muito pra gente. é. Mas continua a sua história, vai lá, você fez o plano. O Qual plano. foi o Aí cheguei plano? lá e ele estava como voluntário, trabalhando nos Pan-Americanos. Cheguei lá e falei, Ernesto, eu preciso dessa ajuda. Já ele já ficou assim. Falei, o que aconteceu? Mas eu preciso saber se o que eu vou falar vai ficar com você. Uhum. Aí já ele se tocou. Falou, ó, você quer ficar aqui no Brasil? Todo mundo Falei, já eu quero sabe. ficar, eu preciso de sua ajuda. A única pessoa aqui que eu posso confiar agora é em você. Voltando um pouquinho atrás, o que acontece? Como eu era treinador, eu, porque quando nós viajávamos rapidamente, chegando no país, tirava o passaporte de você, para você ficar indocumentado, sem Sim. documentos. Como eu sabia que eu ia ficar, aí eu cheguei, e as pessoas confiavam muito em mim. Ninguém imaginou que eu ia ficar no Brasil, sinceramente. Porque eu era sempre fui uma pessoa autêntica, falava, mas não era uma pessoa que brigava com as pessoas, Rebelde, rebelde, coisa não. assim. As pessoas sabiam que o que eu estava falando era para o bem de alguém, Aham. para melhorar. Que é o meu pensamento. Meu pensamento não brigar com vocês. Meu pensamento Sim. falar para melhorar. Posso estar errado,
Bom, agora você me convence de que eu estou errado. Uhum. E está tudo certo. E eu vou falar para você, você está certo. Aí chegou, você vai ficar, mas já você sabe. Aí ele ficou preocupado, coitado, onde você vai ficar e tal. Olha. Falei, ó, lembra do Maton? Lembra de Marcos Martins? Ah, conheço. Eu vou para a casa dele. Só preciso que terminando a competição, você me espere em algum lugar e me leve para a rodoviária, porque já estava tudo planejado. Rodoviária, me espere lá até pegar o ônibus que eu vou para Campinas. Falou, está certo isso aí? Ele fala, fica tranquilo que está certo. Não, eu tô aqui com o coração batendo, que eu Bater. falei Mas assim, o cara, melhor vem agora, é o dia mais o especial melhor é da que eu já sei que deu certo, né? não, Mas é um dia aconteceu muito, foi um dia o maior estresse da minha vida, nem Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo, nada, Entrando no nada, nada, tablado, não sentiu nada. isso. A partir daí já minha cabeça começou a girar de um jeito impressionante, claro, e eu não pensava em mais nada. Lembra que aquele momento não tinha celular em Cuba, eu não poderia falar para minha mãe: "Mãe, está dando certo". Ela tinha que esperar eu chegar em casa do meu amigo, ligar para ela, porque ela estava super preocupada. Uhum. E estou falando 8 dias depois, porque nós chegamos lá e é treinamento, pódio, competição, vários. Eu tinha duas meninas na seleção, que foram, uma passou na final individual e outra passou em final no salto solo, não lembro agora. Era até o final mesmo. Aí, já quando decidimos, acabou a competição, eu falei, Ernesto, é hoje. O que eu fiz? Eu saí muito cedo da vila, para que ninguém. Cadê o laço? Teve outra sorte também. É que Deus é muito grande, é outra isso história, é é uma verdade. vida. Quando eu cheguei lá na vila, eu fiquei com os treinadores e com a pessoa que estava dirigindo a delegação na ginástica, o mesmo apartamento. Cada apartamento tinha 3 quartos. Tinha 2 quartos com suíte e um quarto que não tinha suíte. E aí, quando entramos assim, que entramos no apartamento, sabe como o ser humano, tudo rápido, aqui tem suíte, vou ficar Você aqui, e eu fiquei você ficou atrás. sem. Eu fiquei sozinho, um quarto, sem suíte. Foi o melhor, Você porque tinha que todo sair para ir no mundo banheiro. ficou, 2, 3 pessoas em cada quarto, porque era suíte. Aham. E aí, como não tinha banheiro, deixaram usar. Aí o Lázaro pegou sem suíte, mas sozinho. Aí eu fiquei ainda mais tranquilo. Porque dava para ver no semblante das pessoas quando você está preocupado, Claro, quando Claro. você quer fazer você vai alguma o coisa. nervosismo vai E tomando aí, conta. quando ele fala para mim, ó, eu preciso dos passaportes de vocês, falo, o William, eu preciso trocar dinheiro, porque eu quero comprar algumas coisas que eu vou levar. E para trocar dinheiro, você precisa do Precisa do passaporte. passaporte. Como eu era atleta e fui atleta e era treinador, a confiança era lá em cima. Então fica. Quando você faz as suas coisas, você devolve para mim. Falei, bom, já o passaporte eu tenho. Eu sei que eu não vou ficar sem documentos no Brasil. Uhum. Hoje não vale mais isso, mas antigamente valia para nós. Aí o passaporte. Passaram 3, 4 dias, ele falou, e aí, você trocou dinheiro? William, tanto treinamento, tá para Como aqui, é que para cá, deu não tenho tempo? tempo nem para trocar, nem para sair para comprar nada. Não, Beto. E eu sempre fui muito focado. Competição é Aham. competição, treinamento A responsabilidade é bom, maior, né. aquele foco de atleta é Uhum. de alto nível, você sabe que é um negócio acima da média. Bom, aí chegou um momento que ele nem perguntou mais. Ele esqueceu daquilo. Aí, Ernesto, você me espera amanhã, 6 horas da manhã, saindo da vila assim, o ônibus tinha um semáforo, ele fazia assim à esquerda e tinha um posto de gasolina aqui na frente. Sei exatamente. Eu já saindo aqui para treinamento, tu já vi, é aqui que ele me tem que esperar. Pá, você viu o posto de gasolina que está ali saindo aqui? Sim, você me espera ali com um táxi, 6 horas da manhã. Ernesto, eu vou confiar em você. Você tem que estar aí, 6 horas da manhã. Porque se eu saio nesse horário, como eu vou voltar? Uhum. E outra coisa, quando acontece esse tipo de competição, se você pega um ônibus em um lugar, você não pode descer em um lugar aleatório. O motorista não abre sua porta para te deixar em um lugar aleatório. Ele vai te levar da vila, Nem pode, nem por pode, Aham. por questão de segurança. segurança. É. Até peço desculpa para esse motorista se ele está lembrando e se vê essa história aqui, porque aconteceu um negócio engraçado agora. E aí que eu pensei, eu vou sair cedo porque ninguém me vê. Eu não tomei café da manhã. Eu saí do quarto, saí com uma mochila só, deixei minha mala, tudo, mala com algumas coisas, e peguei a mochila.
também vai sair 6 horas da manhã. Cara, Comprar. para Ah, onde não você podia. vai? Cubano, para onde você vai? Porque lá, o que acontece? E Como acontecia funciona? muito, né? Sim, Os cubanos iam para competições. Foram 2, não, né, até em hoje 2007. acontece. Em 2007 Foram foram 4. 4? 2 boxeadores que até hoje que o parlamento brasileiro ficou chateado com a atual presidente do Brasil, que estava na época, que voltaram para Cuba, Uhum, eu os lembro. boxeadores. Hoje são multimilionários nos Estados Unidos, graças a Deus. Voltaram para Cuba e saíram de Cuba. Ilegalmente, olha que Uhum. coisa. Bom, em Cuba é tudo ilegal. Tudo ilegal. É. Eu falo Não é que a o... partir do momento que você não se expressa e não tem opinião, é ilegal tudo. Uhum. Aí que acontece? O... E um de ciclismo. Uhum. Não, desculpa, foram 5. Eu, o ciclista, handball, Capote e 2 boxeadores. Foram 5. Aí, tudo, peguei minha mochila, e agora vem a parte engraçada. Saí já, essa noite eu não dormi, Claro. Como, não, né? putz, minha cabeça estava meio, o estresse era muito grande. Eu não fiz xixi e não comi até chegar em Campinas. E depois de tipo 2 horas que aquela Pra adrenalina passar. desce, sabe? Saí umas 6 horas da manhã. Quando eu cheguei ali no lugar que você pede o ônibus, eu vou para aqui. A competição de ginástica tinha acabado. A primeira. Segunda, qual a história que eu ia falar para eles, para onde eu ia? Porque os responsáveis estão aí, você tem que falar, por segurança. E quando eu estou entrando lá para o ônibus, o primeiro era muito cedo. O time de polo aquático de Cuba, entrando também para ir para treinar nesse horário. Todo mundo, você conhecia aqui, e agora vem a história legal. Tinha um amigo, Capote, ele me veio e grita, como aqui a parede: Ô Lázaro, vem aqui, cara, para E onde a você vai? vida inteira ouvindo. Grito. Só voltando um pouco atrás e lembrando, em Cuba era um país que você não poderia confiar em ninguém, porque se fala muito de polícia, a pessoa que é da Aham. polícia secreta. Você não sabe aqui Quem quem trabalha acredita? para quem está infiltrado. Em Cuba sempre foi assim. Não sei como é hoje. Imagino que continua assim, mas antigamente você não confiava. Só confiava em um cara dentro da equipe, que era meu amigo, e no treinador. Só, Uhum. só. A partir de aí, éramos amigos, mas tinha coisas que você não poderia estar falando para ninguém. Aí o que acontece? Ele gritou, Lázaro! E aí, parabéns às meninas e tal. Cara, para onde você está indo nesse horário da manhã com uma mochila? Cara, Essa foi a sagada mais impressionante da minha vida. Nós cubanos, eu vou contar uma história aqui que todo mundo vai saber que é verdade. Quando você saía para o estrangeiro, como você precisava voltar para Cuba com um pouco mais de dinheiro, nós levávamos charuto para vender, tá. Ah, caixas de Que charuto, é super que é famoso, super charuto famoso. cubano. E sempre, em toda a competição, todo mundo levava charuto para vender fora da ilha, porque era rápido uhum. e você vendia um bom Preço bom. preço bom na hora. Nossa, eu fiquei muito nervoso quando ele já gritou e eu vi que ele estava avançando. Eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa aqui para falar para ele. Aí, cara, eu tenho um charuto aqui e eu fiz contato com uma pessoa que me está esperando no ginásio da ginástica. E ele vai pegar 5 caixas que tenho aqui. Mentira, minha mochila estava cheia, sabe? Sim, jura? Cara, se você fala para ele que nós temos mais 15. Estão esperando até hoje vender as A equipe está cheia de charuto. Falei, ei, ei, então vamos vender isso aí. Podem contar comigo. Cara, nós estamos indo treinar. E aí na volta não nos vemos. Aí é o mesmo prédio lá. E a resenha, sabe? Você fica falando, pessoas muito boas, sabe? Falei, nossa, até hoje, coitado do Capote. Desculpa, nunca mais vi ele. Só pela internet. Amigo mesmo, estudamos juntos na legal. escola de talento. Aham. Tal. Aí cheguei no moço e falei, moço, eu vou para o ginásio da ginástica. Falei, acabou. Ele falou assim, não, é que eu estou esperando, tem alguém que me está esperando lá, que eu preciso entregar uma coisa e eu volto. Ah, é? Um ônibus grandão só para mim. Veio assim, eu subi no ônibus e fiquei do lado do motorista. O motorista fechou a porta porque ele ficou assim, esperando mais pessoas. E não vinha Não via ninguém. ninguém. Aí ele falou, e aí, não, sou eu, sozinho. Falei, beleza, fechou.
Aí ele falou o nome, não lembro hoje onde era a ginástica. Falou, é ali. Beleza. Nossa, e já meu coração começou, bum. Como eu ia falar para o cara, para Abre a aqui, porta. abre a porta. Aí saí da vila, uma história muito boa, que toda vez que eu conto para meus amigos, é um negócio impressionante. Chegou no semáforo, é Deus, vermelha. Quando vermelha, vi na frente Ernesto com o táxi. Já Tá visualizei, pronto. visualizei o A cenário, cena. a cena. Já vi que até aí estava dando tudo certo, porque a minha, eu estava muito assustado. O porquê? Primeiro, porque eu não sabia se Ernesto estava aí, se Uhum. tinha acontecido alguma coisa. Claro. Tudo foi palavras. Palavra, eu não vi mais ele Aham. era voluntário. Eu só vi ele Sim. lá no ginásio. Depois aí não vi mais ele. Não tinha telefone, não tinha comunicação. Era só na palavra. Aí quando pegou a vermelha, eu subi, falei, Ernesto, dá um canto, assim, porque dava para ver certinho, dava para ver Aham. certinho um canto lá do, Do do posto. posto de Você gasolina. Falei, tá assim, verde, verde. Nossa, parece que foi meia hora a curva, maquinando o que ia fazer. Não aham. poderia pular pela janela, ar-condicionado, tudo fechado. Aí quando ele já fez a curva, que estava em segurança ele para dirigir, eu fiquei do lado dele assim, bati no ombro assim, para. E aí ele viu, bati no painel até, peço desculpa, bati assim, para! Aí, um Que palavrão. isso? Aí ele me viu muito nervoso, muito nervoso. Abre a porta. Aí quando eu vi que abriu a porta, eu desci. Aí quando eu desci, claro que quando você chega a um país, as primeiras palavras que você fala é obrigado, lá. Aham. Aí eu desci, falei obrigado, obrigado, falei para ele sem entender nada, coitado até hoje. Entendeu depois no jornal? Depois imagino, né? Aí Caramba. fechou, mas ele fechou, ele não continuou. Ficou Porque eu parado. vi, eu vi, quando eu saí já, tipo, correndo, Correndo. eu só olhei para trás. Será que o cara vai descer e vai me abraçar? Será que você não pode ir? Sei lá, minha cabeça estava A mil, né? viajando. Eu vi que não, que ele. E assim você sabe que você vê uma pessoa, o que está acontecendo? Aí cheguei lá, ele subindo, tipo, filme assim, Aham. subiu no táxi assim, e ó, eu tremia, sabe? Eu tremia aqui, ó, tremia. A mochila aqui, sabe quando você sente e fica a mochila aqui, você não queria Soltar Imaginasse. nada. soltar nada aqui. Aí ele começou a me acalmar, e aí, você sabe o que você está fazendo? Você já conversou com sua família? Falei, Ernesto, minha mãe sabe, mas agora sou você. E sinceramente, uma professora que trabalhava com coreografia e trave na seleção brasileira cubana, que viajou conosco, também sabia, porque eu falei para ela no último dia. Uma pessoa que hoje mora na Venezuela, Silvia, é fantástica, e eu conversei com ela porque eu precisava falar com alguém, porque eu estava muito mal naquele momento. Aí pegamos o táxi, chegamos lá, eu não tinha dinheiro, Hum. não tinha, tinha dólares, não tinha Tá. real. Chegamos lá, já Ernesto com celulares e Matão com celular. Ele ligou, Matão, chegamos aqui, no, Na no, rodoviária. tem passagem para X horário? Não, o primeiro horário, pegar ele e colocar ele no ônibus. Colocar ele. Porque iam te procurar. Não, eu não sabia, eu tenho que ir rápido daqui, eu tenho que sair rápido do Rio de Janeiro. Vai que alguém falou, vai que o motorista Se o volta e ônibus fala, ó, volta, tem um cubano Deixa lá, eu tem contar. câmeras, tem tudo. E Você saiu de agasalho? não, eu Não, saí de a de paisana. a paisana Tá. só, mas todo mundo me Aham. conhecia, todo mundo me conhecia da delegação sim, cubana. Vai que ele vira, vai que ele fala: "Tem um cubano lá que pegou um saiu", carro e saiu e disparado. aí vai que acontece fico desaparecido, a última vez que subiu no ônibus foi com você, cadê o cara? Cadê o cara? Aí imagina, ele vai voltar e vai falar, e vão vir atrás de mim. Porque nessa hora você pensa tudo, Tudo. Tá. tudo, Imagino. tudo. É quando você faz coisa errada, É, tudo mas naquele é momento eu estava lógico, fazendo certo. mas tem que É. fazer. É. Aí ele comprou A a passagem. passagem, chegamos lá onde o ônibus já estava parado ali, e o motorista estava ali, sentadinho, olha que coisa. Aí chegou lá, Ernesto, ele tinha que sair, ir embora porque ele tinha que trabalhar, Uhum. ele tinha que voltar para a vila, ele tinha coisa para fazer. Ele falou, conversou com o motorista e falou: "Ó, esse cara aqui, ele vai para Campinas, ele vai subir no ônibus.
vai. Você não pode sair daqui sem ele no ônibus. Por favor, nos ajude. Ele é estrangeiro. Ele tem a porta do ônibus é que as pessoas são fantásticas. Eu falo sempre isso aí, que eu tenho muita as pessoas que eu conheço aqui no Brasil são pessoas muito boas. Aí ele ficou assim sensibilizado comigo, que ele fez, deixou o ônibus com a porta aberta, ele desceu porque ia no banheiro, e aí ele falou, sobe no ônibus e fica sentado no Já na primeiro sua banco. poltrona. Não, ele falou, fica no primeiro Aham. banco, na poltrona. Aí eu sentei ali, ele fui, demorou uns 10, 15 minutos e ele voltou. Quando ele voltou, já tinha uma fila de pessoas ali, sabe? Aí ele voltou e falou, onde? Deixa eu ver. Poltrona, ó, levanta e senta em sua poltrona, que era bem para trás. Aí todo mundo embarca, fechou. Aí estava no caminho para Campinas, chovendo, sentado já com a mochila, coloquei tranquilo. Eu falei, sabe o quê? Porque o ônibus para. Aham. Eu não vou descer. Tinha um banheiro lá, estava sem fome. Eu não quero Aham. comer nada, eu não tenho dinheiro. Para que eu vou descer? Vai que alguém me reconhece, está saindo no jornal, No sei lá, jornal, Ah, sei lá o que está acontecendo. Aí fiquei sentadinho ali, sentadinho, são 4 horas, 2 horas, não lembro agora, não sei também. Rio para Campinas. Cheguei lá, putz, sabe uma pessoa quando acontece alguma coisa boa na sua vida, você relaxa. Relaxa. Quando o ônibus, uma rodoviária antiga que tinha em Campinas, entra assim na curva, assim, quem estava na curva assim? Matão. Ah, tá. Cara, eu desci, Bom. ela me abraçou e falou, "Ah, eu com aquela noia, será que alguém está atrás de mim, está me Claro. me procurando? Aí ele, vamos, vamos, vamos. Aí pegamos o carro dele e fomos para Jaguariúna, porque naquele momento ele morava em Jaguariúna. Aí minha história Começou no começou. Brasil. Só que, desculpa, para terminar, nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo um cubano ficar em um país e ser pego e deportado, que aconteceu nos boxeadores. Aham. Nas 2 primeiras semanas eu ficava dentro de casa, só assistindo o Era isso que eu jornal, ia perguntar. internet, só. Pá, aparece ali 2 boxeadores, fugiram e estão aqui no Brasil e tal, porque eles tinham um empresário alemão que ia levar ele para a Alemanha e depois para os Estados Unidos. E não deu certo. Aí a Polícia Federal pegou eles, que estavam em um hotel, Uhum. e mandou para Cuba. E uma coisa que eu, nesse congresso, ficou chateado, eu vi que muitos Aham. É, foi Os uma situação deputados, incomodada. que não poderia ter Aham. acontecido, mas o Lula fala que Fidel é um mentor É. dele, sabe? Se espelha Uhum. muito nele. Fala, ele já falou várias vezes para um público. Aí o que acontece? Putz, aí veio todo o estresse de novo.